Então, hoje, um caminho para os fenófilos é trabalhar o preventivo. É aplicar de maneira preventiva, é já pensar que tem. Na verdade, eu não sei se seria preventiva a palavra, na verdade. Na verdade, no passado, e aí eu vou ter que voltar de novo a alguns anos atrás. No passado, a gente chegava a um nível de detalhe de tomar a decisão em cima do percentual de tocos atacados. Acima de, não lembro exatamente, 3% de tocos atacados, a gente botava o exército na rua para fazer o controle. Porém, isso meio que se perdeu. Dada a importância da praga e os estragos que a gente vê no campo, pouca gente hoje toma a decisão de controle em cima do percentual de tocos atacados. É simplesmente presença e ausência. De dano. De dano. Encontrou alguma coisa de dano, normalmente o pessoal, por precaução, acaba entrando com uma ação de controle. Por isso que eu falo que não é preventivo. É curativo. Mas ao mínimo sinal de ataque, o pessoal já tem feito algum tipo de aplicação. E aí é o corte da soqueira. Também. Na verdade, assim, o corte acho que ainda é a modalidade mais importante. Porém, não só o corte. Tem movimento acontecendo nas usinas nos últimos 2, 3 anos, que é o uso da vinhaça localizada. Obviamente, isso motivado por uma crise dos fertilizantes, o preço do fertilizante foi lá em cima. Isso viabilizou o uso da vinhaça de um jeito que a gente não usava no passado, que é ela praticamente in natura em doses 20, 30 metros cúbicos por hectare. O pessoal tem usado muito essa aplicação da vinhaça como veículo para poder levar algum produto para controlar esses fenófilos também. A gente não tem um percentual disso mensurado, mas já tem uma boa fatia do mercado que não aplica necessariamente no corte de soqueira e aplica na vinhaça. Acho que aí, Maria, um outro ponto importante, completando o que o Rodrigo falou, só para dar noção de número também, as usinas fazem hoje, em média, de 1 a 2 pontos por hectare. Tá? Esse número é um número que é a média do mercado. Se a gente for falar em média, vai ser 1,5 mesmo, tá? E é o que todo mundo consegue fazer. Se a gente, obviamente, for aumentar essa densidade, você tem que ter mão de obra, é uma mão de obra que tem que ser especializada, porque tem que conhecer a praga também, ver o dano, aquela coisa toda. Então, as usinas não conseguem fazer mais do que isso. É um exemplo nosso de protocolo que a gente montou, que quando a gente foi fazer o protocolo na usina, o levantamento da usina estava com 12%. De toco atacado. 12% é considerado muito alto. Sim. Dentro do setor. Só para ter uma relação do que significaria esses 12% em termos de produtividade, fazendo uma correlação, por exemplo, cada 1% aí dá para travar um... Então, Fábio, esse número é uma resposta de agrônomo, né? Depende. Só para dar um peso disso, acho que é importante. Porque eu falaria que numa situação dessa, e aí a gente vai chegar num valor, vai dar 2 para cada 1%. A literatura fala que para cada 1% de toco atacado, a gente vai ter aí perdas em torno de 1,6 a 2 toneladas. Se você não fizesse absolutamente nada. Tá? Então, tem pesquisa já realizada por diferentes pesquisadores, consultores e tudo mais, que mostra exatamente esse número. Mas vamos voltar na questão do 12%, que é um número relativamente alto. Segundo ponto, quando a gente faz os nossos protocolos, a gente faz o levantamento por parcela, no ponto zero, e depois a gente vai. Tem protocolo que a gente faz com 7 dias, 15, 30, 60, e vai acompanhando a flutuação populacional da praga para que a gente possa depois também ter essas informações. Quando a gente fez esses 12%, quando a gente fez a nossa densidade amostral são aproximadamente 100 pontos por hectare. Quando a gente faz a conta na nossa parcela e extrapola, seria a mesma coisa que a usina estivesse fazendo 100 pontos por hectare. O 12 virou 33 em um protocolo, que tá, e 34 no outro, que é exatamente do lado. Então, assim, só para a gente entender... Tinha 3 ou 4 vezes mais praga na área do que foi mensurado. Simplesmente da gente aumentar
a densidade amostral. E aí eu vou levantar uma bola aqui. Percentual já põe o Canavial em risco. Já. Aí eu vou levantar uma bola aqui para depois a gente discutir sobre isso. 2 pontos que são importantes desse canavial. Quando a gente mostra esse dado nas diferentes conversas que a gente tem, a gente pergunta para o pessoal, 12%, 33%, 34% e tudo mais. E um ponto importante, nós não estamos falando que o 12% da usina está errado, tá? Tá certíssimo, porque 12% já é alto. E a usina fez um bom levantamento. Qual é o corte que vocês acham que tem esse canavial? Aí o pessoal fala, 3º, 4º corte. É um ponto crucial. Aí a gente fala, tá errado. Planta. É cana-planta, é um canavial de pós-primeiro corte. E tem um outro detalhe. Esse canavial era uma área, ele foi para uma área, essa área que a gente fez o protocolo, é uma área de expansão. Então, a pergunta que a gente faz, como que essa praga chegou lá? Então, aí é só para levantar a bola para a gente discutir um pouquinho mais. E aí você já respondeu. Exatamente isso. Chegou na muda. Tá? Então, acho que aí tem um ponto importante. Eu acho que tem muita discussão acontecendo atualmente sobre formas de tentar controlar ou manejar os fenófilos na suqueira, depois que ele já está lá, mas fala-se muito pouco do manejo dos nossos viveiros. A gente ainda peca muito no contexto viveiro. Falo isso porque, como nós falamos aqui, a gente vem já de mais de 20 anos de usina. E quando a gente começou em usina, existia um negócio sagrado em usina chamado viveiro. Os viveiros eram algo sagrados para ter sanidade do ponto de vista de material genético, para ter pureza genética, para não ter misturas. Então a gente fazia rogging, a gente fazia uma série de... Tinha o banho, né? Tinha o tratamento térmico. Para né? ser viveiro, ele passava por aquele tal tratamento térmico. Aí depois tinha os roggings, enfim, depois uma série de procedimentos para que aquilo fosse classificado como um viveiro e isso virasse as nossas mudas para poder ser construído um canavial comercial. Isso se perdeu. Isso hoje são raras as empresas ou os produtores que mantêm. E isso, obviamente, auxiliou ou ajudou esses fenófilos que nós estamos vendo aí hoje chegar nos 3 bilhões de hectares que são hoje os conhecidos, fora os que a gente não conhece ainda. Então, passa muito por esse tema manejo de viveiros. E a gente fala muito pouco disso. A gente ainda está tentando resolver o problema depois que ele está instalado, e aí é muito mais difícil. Então, uma tecla que a gente bate muito hoje é que, de novo, os fenófilos é uma praga que, para conviver, você precisa ter disciplina com diversas variáveis do contexto. Se você não consegue fazer isso na sua área como um todo, pelo menos no viveiro você deveria fazer. Você primeiro deveria resgatar o que é o tal do viveiro, né? Esse é um viveiro, eu vou cuidar dele de um jeito diferente. Para que, obviamente, você não propague essa praga, como o exemplo que o Rogério citou, uma área de expansão que de partida está com 30 e poucos % de tocos atacados. O que vai ser desse canavial? Quantos cortes a gente vai conseguir explorar nele? E aí entra um pouquinho disso que a gente comentou no começo, né? Essa questão da importância desse planejamento prévio, né? Sim. De ter realmente, a gente fala muito de soqueira, né? Isso do viveiro tá esquecido. E lembrar, né? Desde lá de trás, né? Todo o cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que esse é um ponto que também traz pra gente essa condição de chegar numa situação dessa. Aquele negócio, né? A praga que, se você bobear, a gente já monitora o nível de controle. Acho que a única praga hoje que a gente tem em cana é que a gente monitora dano e não monitora a praga, né? Sim. Os fenóforos. Quer dizer, a gente já sai perdendo de 1-0, né? Para chegar no 7-1, é rápido, né? Ela, apesar de ter uma dispersão lenta, ela tem uma capacidade de proliferação muito elevada. Chega de 3 a 5 gerações anos. Sim. Assim, ela não é isso. Então, assim, esse cuidado todo, acho que realmente é o que traz essa... E a gente via no passado, Fábio, Marino, a gente via no passado um comportamento seguinte. Os fenófilos, a gente via reboleiras de ataque da praga. A gente identificava essa praga por reboleiras. Falando alguns anos atrás. Hoje, está mais difícil ver reboleira. A gente vê
ataques mais generalizados, talhões inteiros com sintomas. Muitas dessas situações por conta da questão da muda. A gente literalmente tem plantado esfenófilos. Tem não olhado para os viveiros têm inseto lá, na hora que a gente faz a multiplicação desse viveiro, principalmente manualmente, quando a gente corta os feixes, esses feixes ficam lá 1, 2 dias na lavoura, os insetos eles acabam sendo atraídos por aquele material fermentativo que tem ali, e na hora que a gente bota o feixe dentro de um caminhão e distribui essa cana no suco, a gente está levando inseto para dentro do suco. Nós estamos literalmente plantando esfenófilos. É muito sério.